Fala galera, esse vídeo é bem legal, interessante porque quando eu iniciei no canal do YouTube, eu resolvi dar uma olhadinha como é que funcionam os direitos autorais, o que eu posso usar, se eu posso usar imagem de terceiros, se citando o crédito eu já fico tranquilo. Eu acabei fazendo algumas pesquisas e com isso achei bem legal ter essa via, que é de um professor de direito, junto com o formato que nós vamos percebendo o YouTube aplicar para você, que de repente quer montar o seu canal e deseja ao mesmo tempo compreender como é que funcionam os direitos autorais. Então fica no vídeo, vai valer a pena. Já vou te chamar para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, logicamente, se gostou, e de repente me ajudar a compartilhar nas mídias sociais, legal? Segue lá, @prof_Sanches, com Z no final. Você assiste também o meu Periscope, você assiste uma série de outras mídias. Mas vamos ao vídeo. E direitos autorais é coisa séria. Importantíssimo trabalhar com esse assunto, pois realmente nós começamos a fazer o canal do YouTube. Qual é a ideia que nos vem em mente? De repente eu vou utilizar um vídeo que foi colocado em um outro canal para me ajudar, uma paisagem, uma imagem, uma foto que eu vejo na internet. Aí o que começa a aparecer na nossa mente? Já sei. Eu vou fazer aquela capinha do vídeo, que chama thumbnail, né? E que vai dizer lá, dicas sobre como passar na OAB, como se preparar para concursos fiscais. Eu já posso usar uma imagem, eu já tenho a condição também de me utilizar de uma música de fundo no canal. Como é que funciona tudo isso? Bom, você percebe que eu utilizo muito pouco. Eu vou aí com a minha imagem, coloco um plano de fundo que não oferece grande dificuldade, eu não utilizo música. O meu canal ele é simples para você, para a gente trocar algumas ideias. Mas nós sabemos que alguns acabam usando videografia, e aí umas imagens bem legais aí no fundo. Algumas pessoas acabam se utilizando a música, e eu mesmo já percebi algumas situações interessantes. Então a primeira coisa que vale dizer é, às vezes, o sujeito que está na internet, de um modo geral e no YouTube, ele acredita que citando o crédito de quem acabou aí montando, fazendo aquele material, de onde ele localizou aquela imagem, qualquer que seja a situação que tenha obra intelectual e que não seja a sua, seja de terceiro, já sei. Então eu tenho a condição de me utilizar, não vai ter problema, ótimo, legal, errado. Quando você cita o crédito, tem dois problemas. O primeiro, você cita o crédito, a pessoa que fez aquilo com um simples robô de busca, qualquer pesquisa que faz no Google, ele já te encontra para te cobrar os direitos autorais. E o segundo fator não é esse, logicamente, porque a ideia não é promover a possibilidade de alguém utilizar a obra do outro sem pagar. Não é essa a ideia é trabalhar de maneira honesta. E aí, citar o crédito, é importante dizer que, muito embora seja uma atitude que possa ser bem legal, bem interessante, não resolve as coisas. Realmente não é possível citar a obra intelectual da outra pessoa com caráter comercial ou não, monetizado ou não, sem a autorização. Por isso, esquece. E aí é importante a gente dizer com alguns prismas. Primeiro, um deles, o YouTube não se mete no problema judicial que pode ocorrer em vista de uma ação. Uma ação que vai obrigar o sujeito a não mais utilizar aquilo, então uma ação de obrigação de não fazer. Uma ação de contrafação que vise também, por eventualidade, cobrar as perdas e danos, cobrar uma parte daqueles valores que foram um valor que ganhou com isso, ou então as perdas e danos por acreditar que é um prejuízo, sei lá. Isso tudo vai ser visualizado numa ação judicial, como falei, uma ação de contrafação, ação de obrigação de não fazer. Tá, mas o YouTube tem uma política, e a política tenta seguir esse fator legal, porque o YouTube não quer ter problemas. E aí ele se baseia numa legislação americana, que se chama Digital Millennium Copyright Act, que eu preferiria só escrever em vez de falar, porque o meu inglês é mesmo muito ruim, é uma bosta mesmo. E aí ela segue uns padrões aí. Existe um padrão internacional para direitos autorais, sim. A nossa lei, a 9.610 de 98, ela acaba, assim, sendo abrangida por esse formato que o YouTube se utiliza, e o YouTube toma cuidado. Então isso significa que, se por eventualidade, mais do que uma imagem ou a obra de terceiros, o sujeito faz uma reclamação perante o YouTube, é possível sim que, mais do que os problemas que são capazes de ocorrer em vista da relação particular e processual no Poder Judiciário, o sujeito toma um strike no canal. E aí vai perder o canal à toa
e, logicamente, às vezes apenas por um vacilo. A ideia não era cometer nenhuma espécie de ilícito ou coisa do tipo. Música. Música é o que mais dá problema. O pessoal gosta de colocar música no fundo dos vídeos. Às vezes o cara vai montar um canal justamente para fazer cover. Ou então faz um remix. Na boa, tem uma ferramenta do YouTube, Content ID, que consegue localizar isso. A ferramenta ela consegue separar no remix a música feita pelo sujeito que é realmente um cara que entende de edição ou coisa do tipo, justamente para poder bloquear aquilo, gerando um menor problema para o próprio canal, já que a justiça pode, de alguma maneira, chamar o YouTube numa ação judicial. Logo, o YouTube vai fazer essa análise para bloquear, e aí vem reivindicação de direitos autorais, strike ou coisa do tipo. Então vai usar música, imagens, obras de terceiros, não interessa se é monetizado ou não, se é citar créditos ou não. Isso tudo pode trazer problema sim. Uma questão muito interessante, é lógico, é a ideia que o YouTube tem de perceber que alguns problemas podem ser evitados, né, com base em fornecer para você uma base segura. E o YouTube faz isso, ele fala, olha, colocou conteúdo de música, colocou esses conteúdos todos, a gente bloqueia, vai ter reivindicação e de repente você toma um strike. Né? Porém, o YouTube fala assim, olha, tem alguns casos que podem não gerar problema. Conteúdos pequenininhos, um pedacinho pequeno de música, pode não gerar problema perante o YouTube que talvez não vá bloquear. Mas e se aquele sujeito resolve reivindicar até em vista de uma ação judicial? Aí a coisa aperta. Por isso é importante ter cuidado. Tá, mas qual é a saída então? A saída é procurar sites que sejam confiáveis. Muito cuidado, porque tem sites que são uma porcaria. O site vai lá, coloca uma imagem de um terceiro, dizendo que você pode utilizar. Logo, você vai pegar a imagem do site, veja se você consegue pegar algum documento que demonstre que você pagou por aquilo de um determinado site, para amanhã, se tiver alguma espécie de problema, você ter documentação que possa lhe oferecer alguma ajuda, algum auxílio, ainda que é também sua responsabilidade em vista de ter utilizado aquela imagem ou mesmo aquela música. É verdade, tem sites com imagens, com músicas, e aí você tem uma menor probabilidade de ter problema. Alguns que são gratuitos, outros que são pagos, e muito cuidado com essa história de comprei a música e aí eu posso usar aqui no meu celular, legal, no iTunes, sei lá. Comprar música é uma coisa, comprar direitos autorais é outra. Você não comprou isso e nem haveria de fazer. O que acontece é uma autorização, uma cessão de direitos autorais, e é essa autorização que é importante para alguém que é blogueiro, para alguém que é youtuber, para poder não ter problemas. Ah, professor, então a coisa fica esquisita, né? Fica. Eu posso citar alguns casos para você. Por exemplo, eu sou professor de um grande curso preparatório que colocou uma imagem do desafio do manequim. Aquelas pessoas que ficavam lá paradas, demonstrando, por exemplo, uma sala de aula, todo um sistema de um curso preparatório, eu era um dos sujeitos naquela imagem. Tá. O YouTube não se incomodou com o fato de ter os professores na imagem, mas a música de fundo que foi utilizada na edição, que ficou muito famosa justamente por causa do desafio do manequim, quando eu coloquei aquilo no canal do YouTube, já trouxe o bloqueio. Eu, na verdade, não tinha nem me lembrado do fator música, né? Aquelas imagens eram as nossas, dos professores. Aí eu lembrei e falei, verdade, claro, direito autoral. Por isso que eu digo, às vezes a gente nem tem a ideia de cometer um ilícito ou coisa assim. E aí bloqueou. E aí o que eu fiz? O próprio YouTube fornece algumas músicas que não tem direitos autorais. E aí eu coloquei uma música dessa de fundo. Tá, opa, ufa, professor, tem saída. Claro que tem. Você consegue músicas sem esses direitos autorais, consegue imagens que podem te ajudar a fazer os vídeos, fazer as imagens. Um segundo fator que é importante dizer, um sujeito chamado Alfonso Cutaia que gravou lá uma tempestade no estado de Nova York, na cidade de Buffalo, e a CNN utilizou para complementar a reportagem o vídeo dele. E é onde deu novidade, porque o vídeo é de terceiro, feito por ele, tem uma obra ali. Tudo bem, até aí a CNN foi lá e pediu uma licença por alguns dias. Qual foi o grande inconveniente? Outras emissoras também se utilizaram, e aí a CNN não tinha licença para oferecer isso para outros, nem muito menos para baixar isso e por WhatsApp ou por outros meios, por outras mídias, fazer utilização de publicidade, mostrar para outras pessoas, fazer a comunicação. É lógico que houve uma ação judicial que segue tramitando, imagino eu, entre o sujeito autor e, logicamente, a rede.
Claro que se nós formos realmente encanar com aquelas situações mais pesadas, a coisa fica esquisita. Porque na Europa mesmo, há lugares que o sujeito, quando tira uma foto de uma paisagem e coloca numa mídia social, pode ser compelido a pagar direito autoral, e vamos lá, né, a coisa já entra mesmo num fator, numa ideia extremamente radical. Mas legal, acho que com esses fatores, com essas ideias, você já consegue ter um pouco mais de cuidado procurando por conteúdo que não tem direitos autorais, pagando por esse conteúdo que seja, ou encontrando uma autorização, que é uma licença, uma cessão de uso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira. Eu ainda mesmo aqui no meu canal estou vindo devagarinho, usando poucas coisas, e quando eu ganhar mais segurança, talvez eu comece a me utilizar de outros conteúdos. Estamos juntos, sempre no canal, se inscreva aí, clica na sinetinha, compartilha pra caramba esse vídeo e a gente vai ficar junto toda semana, terças e quintas. Valeu!